Olá, eu me chamo Will do W Delivery e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um negócio que lá no começo, quando a gente começou no delivery, a gente demorou alguns meses para entender, a gente demorou alguns meses para aplicar, até porque a gente não sabia, ninguém tinha falado, a gente não tinha visto, a gente não tinha estudado isso e depois de alguns meses a gente foi percebendo, foi aplicando, funciona muito, é uma coisa que a gente está sempre de olho para trabalhar nessa questão, que é agregar valor ao produto. Então, se você está começando a sua hamburgueria, ou se você já tem a sua hamburgueria, se você tem há pouco tempo e você não faz isso, começa a aplicar, porque isso vai fazer uma diferença no seu faturamento lá no final do mês e a longo prazo mais ainda. O que é agregar o valor ao seu produto? Depois a gente foi ler sobre isso, foi ver sobre o que a gente já estava fazendo, tem já uns nomes, tem os nomes dessas técnicas, tem empresas grandiosas que fazem isso, depois você vai ver que eles fazem, aí você fica pensando, poxa, é verdade, isso funciona mesmo, e você vai entendendo, você vai aplicando no seu negócio e você vai vendo uma diferença. Agregando valor ao produto, daí tem as técnicas, tá? Eu vou colocar aqui, mas isso pra gente, whatever, não importa, assim, mas pra gente saber, é legal você saber disso, que tem o upselling e o cross-selling. Essa aqui ela é muito falada, assim, toda hora que eu vou pesquisar sobre isso, toda hora que até quando eu fui pesquisar sobre isso tem todo esse exemplo, que é o exemplo do upselling lá no McDonald's. A gente chega lá no McDonald's, eles fazem um upselling com a gente. Por exemplo, você está lá na fila, você já escolheu o seu lanche, eu quero aquele hambúrguer, aquele Mac com aquela batata frita, custa 21, faz muito tempo que eu não vou no Mac, tá? Mas, sei lá, custa 21 reais, aí você chega lá, oi, eu quero aquele lá e custa 21 reais, e ela com aquele sorriso pergunta pra você, você gostaria de por mais R$1, mais R$2, uma batata grande? Aí você fala, mais R$1, R$2, seu inconsciente fica martelando lá, né? R$1, R$2 pode ser. Sim, aí aquela venda que você ia comprar e aquela venda que o Mac ia fazer por 21 vai ser por 22, 23. Ele fez um upselling, né? Ele pegou aquela batata pequena, batata média e acrescentou mais R$1, R$2 e aí ele fez uma melhora na venda dele inicial. Então, se você fizer isso também na sua hamburgueria, isso vai fazer uma grande diferença. Esse é o upselling, é você tá melhorando a compra inicial do seu cliente. Mas também quando você fizer isso, você tem que ter claro na sua cabeça que isso tem que ser bom para você e para o seu cliente, não pode ser bom só para você, tá certo? Imagina se eu chegasse lá no Mac e eles falassem, você gostaria de levar mais uma batata, em vez de batata média, batata grande por 5, 6 reais? Aí você fica 5, 6 reais, até aquilo cria uma... Você vê que se você analisar, talvez não vai ser tão bom para você cliente, vai ser bom para o Mac, vender 5, 6 reais a mais em cada venda. Ela tem que ser bom para os dois, tá? Então na sua hamburgueria ela tem que ser boa para o seu cliente e além de você, para o seu cliente também. Então o upselling é fazer melhorar a venda inicial do cliente. O cross-selling, que é a venda cruzada. Por exemplo, eu vou lá e compro uma cama. Né? Eu vou lá e compro uma cama, então eu tenho uma promoção que por R$50 eu levo um par de travesseiros, por R$100 eu levo um par de travesseiros, um lençol e um cobertor. Então essa é a venda cruzada, você está agregando o valor. Eu só ia lá comprar uma cama, mas eu saí com uma cama, um travesseiro, jogo de lençol, jogo de cobertor. E sei lá, se ele quiser me vender ainda por mais R$10, R$5, aquele perfuminho que a gente vê naquelas lojas de colchão, que é muito bom. Então, sei lá, essa é a venda agregada. Ele simplesmente, se ele colocar só colchão para vender, ele vai vender só colchão. Mas se ele tem outros itens que podem agregar, isso também é interessante para ele. E a mesma coisa, essa mesma lógica, a gente vai levar para nossa hamburgueria. Por exemplo, deixa eu tomar aqui. Por exemplo, vou voltar um pouco lá no nosso começo, quando a gente abriu, a gente está fazendo quase 1 ano e meio de delivery. A gente tem a lanchonete há 5 anos, mas que está no delivery há 1 ano e meio. A lanchonete tem 6 anos.
quando a gente começou no delivery, lá a gente tinha um hambúrguer mais simples, lá custava R$ 20. E o cliente lá na aba, ele tinha que escolher o pão, a carne e o molho. Quando a gente foi para o delivery era exatamente isso, assim, o cliente escolhia, aqui não é o valor, né? Tem o nome do hambúrguer e ele tinha que escolher o pão, carne e molho. E aos poucos, como que a gente foi sacando isso, como foi entendendo? O cliente perguntava, dá para mandar um molho a mais? Dá para colocar já ia cheddar? Dá para colocar um cheddar a mais? Dá para colocar bacon? Dá para colocar tal coisa? A gente ficou pensando, os clientes estão pedindo hoje, por que ao invés de dar a gente não está vendendo? Por que não está aqui nessa aba? E aí a gente colocou lá na aba do iFood, além do pão, carne e molho que ele tem que escolher, ele escolhe também extras. Eu sei que tem pessoas que vão olhar esse vídeo, vão assistir isso que eu estou falando e vão pensar, poxa, esse cara não pensava nisso no começo? Cara, mas eu não pensava isso no começo, tá? Simplesmente porque eu abri o meu negócio, eu comecei o meu negócio. É uma coisa você trabalhar com uma cabeça. Eu trabalhei 6, 7 anos em restaurantes, mas assim, com um olhar de funcionário, que você não tem que se preocupar com esse negócio do upselling, cross-selling. Assim, é outra cabeça. E quando você começa a empreender, quando você começa a ter o seu negócio, quando você começa a ver o seu faturamento, quando você quer aumentar o seu faturamento, você começa a mudar a sua visão. Então, é só isso, tá? Que a gente vai percebendo, a gente vai aprendendo aos poucos. A gente é uma constante aprendizado, assim. Todos os dias a gente aprende, todos os dias a gente erra e aprende com o nosso erro. Então, essa é a nossa cabeça de empreendedor e pessoa que quer crescer. Enfim, voltando pra cá. O hambúrguer custava 20, então a gente tinha só lá, a pessoa escolheu pão, carne e molho, foram pedindo extras, né? Dá para acrescentar, dá para mandar, e a gente falou, opa, por que a gente não tem isso ofertando? E a gente colocou nos extras. Então lá no extra hoje, ele pode colocar ali azul. Ele pode pedir molho a mais, vai mandar molho, um potinho de molho a mais, pode colocar extra de cheddar, pode colocar bacon, pode colocar no meio do lanche anel de cebola empanada, certo? E aqui vai ter um negócio que eu vou colocar depois. Então, com isso, um lanche, um hambúrguer que era de 20, ele pediu um molho a mais, R$2, né? Vamos colocar aqui as posições 2, 3. Aqui como se fossem os valores, tá? Então é um lanche a mais com mais molho, então de 20 já vai para 22. Com um lanche mais cheddar, de 20 foi para 22. Eu quero cheddar e bacon, então de 20 foi para 25. Então você agregando o valor inicial, o cliente entrou ali só para comprar esse pedido de 20. E acabou que ele selecionou esse e esse, então de 20 foi para 25. Olha aqui, inicialmente ele ia entrar na sua plataforma e ia pedir só o hambúrguer que custava R$20, escolhendo pão, carne e molho. Mas se ele tem os extras lá, ele pode selecionar extras, a sua venda pode ser de 20 para 25, pode ser de 20 para 22. Teve na semana passada ainda, isso foi legal, foi na semana passada, teve uma cliente que ela escolheu, era um lanche de 25, ela escolheu 3 itens e que saiu 31. Então ela inicialmente comprou um de 25, que ela teve uma venda agregada de R$6 a mais. Isso aqui você precisa ficar sabendo, isso são os mesmos objetivos, tá? As duas coisas, essas duas técnicas são para aumentar as vendas. Upselling, cross-selling, isso aqui é para agregar valor ao seu produto. O principal é isso. Você quer aumentar as suas vendas, você quer aumentar o seu faturamento, tá? Você simplesmente não quer vender lá só o colchão, não. Você quer vender o colchão, travesseiro, lençol,
cobertor e o sprayzinho que joga lá, porque dá uma sensação de paz na hora que você vai dormir, tá certo? É isso que você tem que trazer para dentro da sua hamburgueria. Você tem que colocar os extras aqui. Tenha esses extras não só lá no iFood, mas também no seu cardápio, tá? Se você tem um cardápio online, se você tem um cardápio em imagem, que quando o cliente chama você no WhatsApp, você manda esse cardápio, essa foto para ele, tenha esses extras, tá? E um lugar que chame bastante atenção, para que as vendas aumentem aí na sua hamburgueria. E uma dica, a dica de ouro é, sabe quando você, antes do exemplo, eu vou falar aqui, esse negócio que eu coloquei aqui nos seus extras, tem lá molho, cheddar, bacon, anel de cebola, e aqui, esse ponto, você coloca lá que ele é obrigatório, isso aqui ele é obrigatório, isso aqui ele é obrigatório, porque imagina, né, tem que escolher qual pão que ele quer, qual carne, qual molho, e aqui nos extras coloca também como obrigatório. Mas também você tem que colocar aqui um item, que é o sem extra. Sem extra. Que custa R$0. Mas nessa abinha, se você trabalhar lá no iFood, você vai entender isso. E um vídeo a gente vai abrir lá a plataforma do iFood e vai fuçar isso para quem não conhece ainda. Mas você vai ver que se você colocar obrigatório, a pessoa tem que selecionar. Qual pão? Você tem 3 tipos de pães, um deles você tem que selecionar. Qual carne? Se você tem 2, 3 tipos de carne, uma carne tem que selecionar, senão ele não vai para a próxima página. É a mesma coisa no extra, você tem que colocar que é obrigatório ele selecionar algum desses. Então, se você colocar sem extra, eu não quero extra, mas então ele optou lá. Mas ele teve, antes de ir para a página de pagamento, para a página do endereço, ele tem que selecionar passar por esse. É como se a gente estivesse naquele corredor, sabe naquele corredor do supermercado, que a gente tem que passar pelo corredor, que tem chocolate, tem as coisas que estão tudo ali para a gente ser a compra do impulso, né? Você não estava pensando em comprar uma barra de chocolate e você estava com fome, você está no mercado, que não deve ir com fome, mas a gente está no mercado e você está passando por aquele corredor cheio de chocolate, bebida, blá blá blá, e você vai pegando coisas que não estavam planejadas. É a mesma coisa aqui. Ele tem que passar pelo pão, carne e molho, e ele foi obrigado a passar pelo extra, porque se ele não passar por aqui, ele não consegue ir para a próxima página. Aí você coloca o sem extra aqui, tá certo? Que pelo menos ele colocando o sem extra ele consegue ir para a próxima página, mas ele teve que dar uma olhada aqui. E aqui, às vezes aqui, ele não estava pensando em colocar bacon, não estava pensando em colocar cheddar, não estava pensando em pedir um molho extra. Ele tinha a opção lá de colocar anel de cebola dentro do lanche. Então ele passou por aqui e aí falou, opa, cheddar, vou pegar um cheddar a mais, vou colocar bacon no meu lanche hoje. Então isso aqui é muito importante, tá? Você colocar também o extras como uma aba obrigatória para ele finalizar a venda. Isso faz uma diferença? Faz. Sabe? Faça uma planilha lá e coloque, seja o logo da planilha e coloque lá os adicionais que foram pedidos no mês, você vai ver a diferença que dá. Faça um cálculo de sem os extras, quanto que ficaria o seu faturamento, e com os extras, como ficou o seu faturamento. Isso vai dar uma grande diferença no final do mês, tá? Então, se você não faz isso, comece a fazer hoje, já vai lá na sua abinha do iFood, já vai lá, já acrescenta, já compra, já coloca esses ingredientes lá no seu estoque para você ter esses itens lá no extra. Sei lá, aqui é só um exemplo, tá? Tem gente que pode colocar, sei lá, ovo, acrescentar ovo, pode a porção de batata, trocando a porção de batata frita por anel de cebola, por batata rústica, é outro valor. Aqui você pode brincar e testando sempre. Então, resumindo, é isso. Você tem que ir testando para ver o que funciona e o que não funciona. E isso vai fazer uma grande diferença no final do mês, no seu faturamento e no final do ano. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.